O tarefeiro despachante garoto de recados do Alexandre de Moraes ataca novamente, dessa vez para proteger não só Alexandre de Moraes, mas toda a sua quadrilha. O Gilmar Mendes decidiu investigar o investigador, o relator, um senador da República protegido por imunidade parlamentar. É um recado que o STF tá mandando, ó, senadores, vocês que quiserem nos investigar ou fazer CPI contra nós vamos acabar com a vida de cada um de vocês. O implacável vendedor de terreno barrado na hora H. É isso mesmo. Silenciosamente, o senador petista Jacques Wagner tentou efetuar a venda de um terreno por 15,8 milhões de reais um dia após ter sido alvo de operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de receber propina do Banco Master. A transmissão de propriedade, porém, foi barrada pelo cartório de registro de imóveis que recebeu uma ordem de bloqueio. Além da operação de busca e apreensão, Mendonça determinou restrições a atividades econômicas, incluindo o bloqueio de contas, bens e valores de Wagner. Com isso, cartórios e órgãos foram notificados para barrar movimentações. A situação de Wagner na Bahia está cada vez pior. Recentemente, uma mulher foi retirada de um evento promovido pelo PT na Bahia, após fazer críticas ao senador Jacques Wagner aos berros. De acordo com relatos, a participante interrompeu a programação do evento para declarar seu posicionamento diante do público. Seguranças de Jacques a retiraram à força. Alcolumbre é encurralado. Ainda há tempo para impeachment de Moraes. É isso mesmo. Fazendo uma analogia com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o senador Eduardo Girão disse que o primeiro semestre no Senado foi marcado, sobretudo, por piores momentos. Em pronunciamento no plenário, ele fez um balanço das atividades da casa no período. O parlamentar citou o fim da CPMPRIN do IN, esse sem a prorrogação dos trabalhos, a rejeição do relatório final da CPI do crime organizado e a não instalação da CPI do Banco Master. Girão ressalvou que o Senado acovardado ainda tem a oportunidade de tomar decisões que, em seu entender, recuperariam a imagem da casa aos olhos da população. Ainda há tempo de salvar a presente legislatura, fazendo a abertura do processo de impeachment de Alexandre de Moraes, salientou o senador. O tarefeiro despachante garoto de recados do Alexandre de Moraes ataca novamente, dessa vez para proteger não só Alexandre de Moraes, mas toda a sua quadrilha. É dele mesmo que eu tô falando. Paulo Gonet, o procurador-geral da República. Não tô falando do Lindbergh Faria não, tá? Tô falando do Paulo Gonet. Gente, em abril desse ano aconteceu um dos fatos políticos mais absurdos da história do nosso país. Só que a gente tá vivendo num cabaré tão grotesco que a gente até esqueceu disso, mas eu vou te lembrar. Em abril desse ano, concluiu-se, terminou as investigações da CPI do crime organizado no Senado. O relator dessa CPI é o senador Alessandro Vieira. Aí você se lembra, o relatório do relator, do Alessandro Vieira, indiciava 3 ministros do STF. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E por que ele indiciava esses 3 ministros? De acordo com o próprio Alessandro Vieira, porque esses 3 ministros atuaram diretamente para bloquear as investigações do Banco Master, que estava sendo investigado pela CPI. Os pedidos de quebra de sigilo foram suspensos, o Dias Toffoli fez tudo para impedir as investigações, lembrando que ele era o relator no início, Alexandre de Moraes recebendo dinheiro do Vorcaro, Dias Toffoli, sócio da Verity, que recebia dinheiro do Vorcaro, Gilmar Mendes suspendendo quebra de sigilo. Então o senador Vieira simplesmente decidiu indiciar os 3 ministros do STF, porque de acordo com o Alessandro Vieira, um senador que estava à frente dessas investigações, esses ministros estavam bloqueando as investigações, ou seja, estavam trabalhando para defender e blindar o crime organizado. Isso foi um show, foi um espetáculo. Não sei se você se lembra, mas foi aí que o Gilmar Mendes começou a sair dando entrevistas, xingando todo mundo, enfiando os pés pelas mãos, e deu umas 20 entrevistas no período de um mês. O que acontece? O Gilmar Mendes pediu para que fosse feita uma investigação contra o Alessandro Vieira. Olha que loucura! Ao invés de se investigar os indiciados do relatório da CPI,
O Gilmar Mendes decidiu investigar o investigador, o relator, um senador da República protegido por imunidade parlamentar. Dito isso, o que o Paulo Gonet decidiu fazer? Adivinha? PGR dá seguimento à ação de Gilmar, que pode tornar Alessandro Vieira inelegível. O STF quer tornar inelegível o senador que fez uma investigação e percebeu que ministros do STF estavam blindando membros do crime organizado. Estavam trabalhando junto com Luio, recebendo dinheiro, protegendo, blindando, fazendo advocacia administrativa para defender membros do crime organizado. Procurador-Geral Paulo Gonet diz enxergar abuso de poder no indiciamento de magistrado pela CPI do crime organizado e envia caso à Procuradoria Eleitoral em Sergipe para providências, ou seja, ele está enviando o caso para a Procuradoria-Geral Eleitoral, Procuradoria Eleitoral, para tornar inelegível o senador que pediu uma investigação de ministro do STF. Vieira pediu arquivamento do processo, afirmando que está protegido por imunidade parlamentar. Preste atenção nisso. Agora quer dizer que um relator de uma CPI não pode mandar investigar ou indiciar pessoas, porque senão ele pode ficar inelegível. Esse é o cabaré que virou o Brasil agora. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu enviar todo o dossiê feito contra o senador Alessandro Vieira, a partir da representação do ministro do STF, Gilmar Mendes, para análise da Procuradoria-Geral Eleitoral em Sergipe. No despacho, ele pede que o Procurador Eleitoral do Estado tome as providências em caso se fizerem necessárias. Olha que loucura! Qual é o crime do Alessandro Vieira? E olha que o Alessandro Vieira não é bolsonarista, não gosta do Bolsonaro, mas aparentemente é um dos poucos senadores que não é de direita, que concorda que foi longe demais o que o STF está fazendo. Agora ele pode ficar inelegível. Esse é um recado que o STF está mandando. Ó, senadores, vocês que quiserem nos investigar ou fazer CPI contra nós vamos acabar com a vida de cada um de vocês. E o que o Alessandro Vieira colocou no relatório dele? A gente precisa lembrar disso. É tanta coisa que a gente esquece. Moraes recebendo dinheiro a esposa do Moraes recebendo dinheiro do Vorcaro, viagem no jatinho, mensagem de visualização única, Gilmar Mendes suspendendo quebra de sigilo. Gilmar Mendes suspendendo quebra de sigilo até do Lulinha, gente. Olha que loucura que virou isso aqui. A quebra de sigilo da Marit, que é a empresa que o Dias Toffoli é sócio oculto, o Gilmar Mendes suspendeu. O Dias Toffoli, que enquanto relator das investigações, trabalhou ativamente para bloquear tudo. E aí o Alessandro Vieira decidiu, sabiamente, na minha opinião, indiciar os ministros do STF. Resultado, agora ele pode ficar inelegível e pode até ser preso. Isso me lembra o caso do Tagliaferro, né? Que apresentou provas mostrando que havia um conluio para censurar e derrubar apoiadores do Bolsonaro em 2022, para impedir que Bolsonaro fizesse campanha. E ao invés dessas provas criarem uma investigação sobre o Alexandre de Moraes e o grupo que ele criou, ao Ministério da Verdade, não. O Tagliaferro, que foi indiciado, teve que ir para a Itália, senão ele ficar no Brasil ele vai ser preso. Olha o cabaré que virou isso aqui, gente. Se nós não fizermos maioria no Senado, de pessoas dispostas a colocar o Brasil de volta nos eixos, nos trilhos, nós não vamos conseguir resgatar esse país mais. Pelo amor de Deus, eu peço, ajude os candidatos ao Senado no seu estado que estão dispostos ou que têm a proposta de trabalhar para resgatar a democracia e acabar com a ditadura do judiciário. Isso, na minha opinião, é tão importante quanto ou mais do que eleger o presidente da República hoje. Olha que jogada de mestre que o Flávio deu agora. Sabe como que o Lula e o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, conseguiram travar, blindar, proteger e acabar com as investigações do INSS, inclusive blindar o Lulinha, que recebia uma mesada de R$300 mil do roubo do INSS? Eles colocaram apenas 10 policiais federais em investigação. Preste atenção nisso aqui que eu tô te falando. O maior escândalo de roubo de aposentados da história do Brasil, talvez do mundo. Apenas 10 agentes da Polícia Federal estão trabalhando nessa investigação. Esse foi o jeito que o Andrei Rodrigues conseguiu para travar tudo. Nós estamos falando de terabytes e terabytes de dados que foram apreendidos, celulares, computadores, HDs. E só tem 10 pessoas para analisar isso. Levaria décadas para poder olhar tudo que foi apreendido. Então a estratégia deles é, beleza, como nós vamos travar? Nós vamos colocar só algumas pessoas ali na investigação. O que realmente deu certo. Travaram, inclusive a Polícia Federal falou que só vai conseguir avançar nas investigações do Lulinha depois das eleições. Dito isso, olha o que o Flávio Bolsonaro fez. Como vocês sabem, o Flávio Bolsonaro recebe ameaças constantes. Quando ele vai falar diante do público, ele tem que usar um colete à prova de balas, como o Bolsonaro. Curiosamente, a violência sempre vem da esquerda, né?
Inclusive, a Deolane, a amiguinha do Lula que está presa agora por lavar dinheiro do PCC, está sendo investigada por um suposto plano para assassinar o Flávio Bolsonaro. No período eleitoral, a Polícia Federal ela tem que oferecer proteção aos candidatos para a presidência. São dezenas de policiais federais que são colocados à disposição para servirem de seguranças e cuidarem ali da proteção dos candidatos à presidência. Olha o que o Flávio fez. Flávio recusa PF e continuará com segurança da Polícia do Senado. A pegada do Flávio foi essa que ele tuitou, eu faço questão de mostrar. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Peço que os servidores da Polícia Federal que estariam à minha disposição sejam destinados imediatamente para a investigação do roubo dos aposentados do INSS. Olha que checkmate que ele dá. Andrei Rodrigues, amando do Lula. Andrei Rodrigues, você sabe, né? Viagem paga pelo Vorcaro, degustação de vinho com o Vorcaro. O Vorcaro falou que ia acionar o Andrei Rodrigues para parar com a investigação. E a namorada do Andrei Rodrigues recebia dinheiro do grupo do Vorcaro. É uma putaria que me desculpa, gente. Eu nunca vi isso. Mas Flávio vai lá e fala: olha, esses policiais federais que você queriam colocar à minha disposição, sei lá, 10, 15 policiais, podem colocar todos na investigação do INSS, na investigação do filho do Lula. Se a desculpa oficial do chefe da PF para não investigar Lulinha, acusado de receber mensalinho do careca do INSS, foi falta de efetivo, quero dar a minha contribuição para que o dinheiro roubado no governo Lula seja devolvido aos aposentados. Além disso, não confio no atual chefe da Polícia Federal. Não vou correr o risco de ele próprio infiltrar pessoas na minha campanha. A partir de 2027, nossos policiais federais serão valorizados. Voltarão a ter autonomia para trabalhar e investigarem bandidos, ao invés de receberem ordens para perseguir opositores de Lula, que é isso que fizeram agora. Nós temos aí uma boa parte da nossa Polícia Federal investigando falas que ofenderam Lula, mas não tem contingente para investigar o maior escândalo de corrupção envolvendo aposentados na história do nosso país. PF estima gastar 95 milhões com segurança de candidatos à presidência em 2026. Ao invés de gastar com segurança dos candidatos, coloque todos esses policiais federais para investigar o escândalo do INSS, o do Lulinha. A justificativa do Andrei Rodrigues é que não dá para investigar o Lulinha porque não tem contingente. Pois pegue os policiais que ficariam à disposição do Flávio, seja 5, 6, 7, coloque todos eles para trabalhar na investigação do André Mendonça. Por que não? E agora? Esses policiais federais foram recusados. Eles vão para onde? Se eles estavam disponíveis a ficarem como seguranças, envia eles imediatamente para investigar o INSS. Mas não vai colocar. Andrei Rodrigues, Lula, trabalham para blindar bandido. Estão blindando o filho do Lula, que de acordo com delações recebia 300 mil reais por mês, sem falar do bolão inicial de 25 milhões. 25 milhões! Sem falar que o filho do Lula também foi conselheiro da Fictor. É a Fictor que tinha ficado de comprar o Banco Master. Lembra dessa que também pediu falência? Ele recebia dinheiro da Fictor. Cara, onde tem um esquema de corrupção no Brasil, o Lulinha tá envolvido. É uma coisa impressionante. Esse cara tem que ser feito um filme sobre ele. Um livro, um seriado. Esse cara bota o Escobar no chinelo. Esse cara não, sinceramente, ele pode não ser um empreendedor no sentido literal da palavra, mas para empreender na corrupção, o cara é o Krois. A gente tem que entender a mente dessa pessoa. Ele parece que é o Lula melhorado, né? Ou piorado, não sei, depende do ponto de vista. Mas e aí? Quero ver o que a Polícia Federal vai fazer agora. Andrei Rodrigues vai colocar a Polícia Federal para investigar o INSS, porque não precisa ir para o Flávio Bolsonaro. Mesmo porque não dá para confiar na Polícia Federal do Andrei Rodrigues. As pessoas submetidas a esta pessoa. A Polícia Federal hoje tem a Polícia Federal do Lula, do Andrei Rodrigues, tem a Polícia Federal do STF, do Alexandre de Moraes, que é a nossa, que a gente chama de Gestapo, né, Stasi, e tem a verdadeira Polícia Federal, que é a maioria, mas tem medo de fazer qualquer coisa, porque senão tem suas vidas destruídas. A partir de hoje, dia 20 de julho, a internet vai mudar completamente. Graças ao governo da democracia, do Lula, hoje entra em vigor o decreto do presidente da República, que coloca sobre o domínio da AGU, do Messias, aquele que foi negado como ministro do STF, em parte por ter censurado boa parte da população enquanto advogado-geral da União. A partir de agora, reclamar do governo, criticar ou acusar as corrupções do governo, esse conteúdo poderá ser derrubado imediatamente por ordem do Jorge Messias. Calma que eu vou te explicar. Há 2 meses atrás, o Lula soltou um decreto.
um dos decretos mais abjetos da história do nosso país, que é esse aqui, ó. Decreto sobre Big Techs empodera órgãos do governo e gera críticas. Que decreto é esse? Sempre alegando uma narrativa emotiva para proteger crianças e mulheres. Na verdade, o que o Lula fez nesse decreto é colocar na Agência Nacional de Dados e da AGU, Jorge Messias, o poder de, numa canetada, mandar as redes sociais apagar qualquer conteúdo que eles quiserem, alegando que esse conteúdo vai contra políticas públicas. O que isso quer dizer, mais ou menos? Se você denuncia crimes do governo, se você denuncia que o governo está destruindo a economia brasileira, que ele é responsável pelo aumento do preço dos alimentos nos supermercados, como esses vídeos que a gente vê todos os dias, o advogado-geral da União pode alegar que isso é fraude, que isso é fake news, e isso vai contra políticas públicas e pode determinar que as redes sociais derrubem esses conteúdos, caso contrário, as redes sociais serão punidas. Ao mesmo tempo, as próprias redes sociais, para evitar serem punidas, multadas e prejudicadas, elas vão ativamente começar a deletar das redes sociais toda e qualquer crítica ao governo Lula. Parabéns aos envolvidos. Eu quero mostrar para vocês um trecho curioso desse decreto. Vamos lá. O decreto é esse aqui, ó. Decreto de Lula sobre Big Techs entram em vigor sob pressão da oposição. Nós estamos, sim, tentando através de PDLs, eu sou autor de um PDL, projeto de decreto legislativo, para derrubar isso daqui. Gente, 3 anos e meio, o governo do PT tentou de todas as formas censurar a população, censurar você que está me assistindo agora, censurar a mim, a qualquer um que tenha uma voz divergente da esquerda. Eles não conseguiram. Através da nossa atuação, nós bloqueamos e impedimos todas as tentativas de, através de projetos de lei, censurar a população brasileira. Ele desistiu. Desistiu de fazer isso no Congresso e está fazendo isso na canetada, num decreto. O decreto é quando o Lula cria uma lei numa canetada, sem ter a aprovação do Congresso. E por que ela está entrando em vigor agora? Porque em 90 dias ela caduca, ou seja, se ela não for apreciada pelo Congresso em 90 dias, ela caduca, ela cai, mas nesses 90 dias elas estarão em vigor, que é justamente o período da eleição. Esse é o objetivo, é ter esse decreto vigente no período da eleição, para que o Jorge Messias seja o verdadeiro censurador do Lula e derrube todo e qualquer conteúdo que seja crítico ao governo. Então eu quero mostrar para vocês um detalhe que eu achei importantíssimo nesse decreto, que é esse aqui, ó. Aqui, olha aqui. Os 2 principais pontos em discussão são a fiscalização dos conteúdos pela Agência Nacional de Proteção de Dados e o poder dado à AGU, Jorge Messias, para notificar remoção de publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta relacionada às políticas públicas. Ou seja, aquilo que eles determinarem que é enganoso, quando você, por exemplo, fala que o Lula é amigo de ditador, que o Lula é amigo de terrorista, que o Lula quer causar o tarifaço, que o Lula defende traficante. Se você publicar, por exemplo, um vídeo dizendo que o Lula falando que o traficante é vítima do usuário, ou que se tá caro não compre, isso poderá ser considerado publicidade enganosa e o Jorge Messias poderá determinar as redes sociais para derrubar esse conteúdo. Não só isso. As próprias redes sociais, para não entrarem e se tornarem alvos de multas, vão ativamente derrubar esse tipo de conteúdo. Isso é o fim da democracia. Entenda aqui, de uma vez por todas. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Esse decreto do Lula é a coisa mais draconiana que essa corja de criminosos já publicaram. E agora ela é vigente. Este vídeo que eu estou gravando a qualquer momento poderá ser derrubado por ordem do Messias, porque eu estou aqui falando para vocês a verdade do quão prejudicial para a nossa democracia é esse decreto, que estará vigente por 90 dias. O Congresso tem que derrubar isso imediatamente. Já estão vários PDLs que foram apresentados, vários projetos de decreto legislativo que foram apresentados, e nós temos que derrubar isso imediatamente. Olha aqui, tá? Olha a quantidade de PDL apresentado. 32 PDLs, sendo 27 na Câmara e 5 do Senado Federal. São 32 projetos de decreto legislativo. Eu mesmo redigi um desses projetos de decreto legislativo para derrubar. Só que a gente só vai poder derrubar no dia 10 de agosto, se o Hugo Mota aceitar o Alcolumbre, durante a sessão que vai acontecer do dia 10 de agosto.
Se não for derrubado lá, estará vigente durante o período eleitoral. Olha que loucura isso aqui que a gente está vendo. Cara, isso aqui é simplesmente o fim da democracia. E a imprensa está agindo como se fosse a coisa mais natural. Dar o poder de determinar o que pode e o que não pode ser falado para um cara que era o office boy do Lula. O office boy do Lula agora tem a caneta na mão para determinar o que pode e não pode ser falado do governo. Em que lugar no mundo que isso poderia ser considerado uma democracia? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.